Olá, na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre afecções psíquicas adquiridas aí com o avanço da idade, né? Então, o que essas afecções psíquicas querem falar, né? Afecções ou alterações psíquicas. Quando nós falamos de psíquico, é aquilo que fala do nosso neurológico, né? Ou seja, o que é o nosso neurológico? É o nosso cérebro. Então, o que acontece com o cérebro no decorrer do tempo e as doenças que mais nos acometem, tá? O sistema nervoso, com o passar do tempo, ele começa a sofrer alterações importantes, né? Que é relacionada, que está relacionado e associado à própria idade, tá? Então a gente começa a ter aí uma importância em relação às respostas, né? A lentidão dessas respostas que nós precisamos dar para o meio externo. Como isso, né? Então, o idoso ele vai ter mais dificuldades de gravar, né, as informações, mais dificuldade de executar alguma atividade. Isso não significa que ele não possa fazer, e sim a dificuldade por conta da própria idade, né, que ele tem em apresentar as coisas com um pouquinho mais de rapidez. Então ele acaba ficando e sendo uma pessoa um pouco mais morosa, né? Então ele acaba tendo aí fraqueza motora, então ele tem dificuldade para levantar na alavanca, dificuldade para levantar o pé, né? Quando eu falo alavanca é você está sentado e você levanta, é uma alavanca que você faz com o seu corpo, né? Se você tomar o impulso. Então, o idoso normalmente ele já não toma mais o impulso, ele chega com o quadril próximo ao local onde ele está sentado, apoia os braços e se tiver algo para ajudar ele a fazer essa força, assim ele faz, né? Então, ele é mais lento, né? Então, a questão da audição, da visão, do tato, tudo é diminuído. E isso é em resposta ao nosso sistema nervoso central. Mas por que isso? O cérebro ele está em cima, né, bem na nossa cabeça, e não é à toa, porque é ele que comanda todos os sentidos e todas as ações e reações do nosso organismo. Então, por exemplo, se eu dou um chute na, na parede, eu chuto a parede, vai doer, certo? Automaticamente o sistema nervoso periférico manda uma resposta para o central e o central automaticamente manda um estímulo de dor e você vai falar ai. Isso é questão de microsegundos, tá? Isso é uma coisa muito rápida. A gente nem percebe que nesse momento está ocorrendo uma transmissão a mais daquilo que já acontece no nosso dia a dia, e dizendo que está passando por algum tipo de processo de dor, tá? Então, ele vai comandar a função do nosso rim, a função do músculo, do osso, do nosso andar, falar, agir, sentimentos. Então, tudo é controlado pelo nosso cérebro, com exceção do coração. O coração é um órgão independente e ele não precisa do cérebro para funcionar. Quando nós formos falar das doenças cardíacas, eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro, tá bom? Então, dificulta toda a questão do idoso, o consumo de oxigênio, o consumo de energia, tá? Então, se eu tenho uma diminuição de oxigênio, o idoso automaticamente vai se sentir um pouco mais tonto, né? Vai sentir um pouco com uma dificuldade maior de executar as coisas, que se falta oxigênio, automaticamente ele fica um pouco mais cansado. Então aqui eu tenho um cérebro, tá? Tem uma idosinha aí no meio e eu tenho alguns cérebros aí, né? Então o que eu quero dizer com isso, ó? Esse cérebro aqui, vou colocar uma corzinha azul, tá? Esse cérebro aqui, ó, tá vendo? Ele está necrosado, que a gente chama, ou seja, ele está roxo, né? Esse roxo aqui significa que esse tecido, ele morreu. E quando ele morreu, ou seja, ele necrosou, ele entra num processo degenerativo, ou seja, daí ele vai começando a produzir outras células ruins e começa a necrosar, né, a degenerar todo o meu cérebro. E aonde está atingido, ele não funciona mais.
Então, vamos supor que aqui era um lugar do cérebro responsável pela fala. Então, a pessoa vai ter dificuldade de falar. Ou era responsável pela visão, vai ter dificuldade de enxergar. Porque essa região já não funciona mais com tanta efetividade. Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, vamos colocar isso em números, tá? Vamos supor que o meu cérebro, ele produz, durante a minha vida toda, ele vai produzir 1000 bolinhas, tá? Então, tem 1000, né, células ali que ele vai produzir. Então, eu começo com 100, vou para 200, com o passar dos anos, eu vou aumentando 100, 200, daqui a pouco eu tô com 300 de produção. Ou seja, quando chegar no 1000, eu não vou produzir mais do que 1000, porque o meu organismo fala, a Mônica vai produzir 1000 células. Passou de 1000, não produz mais. Então, aquilo que eu já guardei está guardado. Aquilo que chega de informação bate na porta dessa célula, eu consigo executar, mas eu não consigo mais armazenar a informação, porque eu já não tenho mais lugar para armazenar essa informação, tá? Então, é por isso que o idoso, ele fica com a questão cognitiva prejudicada. Então, isso é porque ele tem alguma doença? Não, não é porque tem doença. É porque a própria idade faz com que essas células vão parando a produção. Então, ela para de produzir. Você tem um número X que vai produzir. A hora que chegar naquele número, já não mais produz, tá? Então, para isso, aqui nós trazemos o quê? A cognição, né? Então, o que é a cognição, né, do paciente, né? Espera um pouquinho, deixa eu achar. Ah, achei a bolotinha aqui. O que é a cognição? E quando a gente fala, é aquela pessoa tem problema cognitivo, né? O que é essa bendita dessa cognição? Então, a cognição é algo quando é a dificuldade de aprendizado. Então, você não consegue aprender mais com tanta facilidade. Então, vamos exemplificar ao nascer até chegar no idoso. Então, se nós pegarmos um recém-nascido, hoje uma criança que já consegue olhar no celular, a hora que você aponta o celular na frente dela, ela já pega o dedinho indicador e já vai direto na tela. Sem que ninguém ensinasse, ela já sabe que o celular ele é movido por touch, tá? O adolescente, ele precisa mexer no celular ou no computador através dos comandos ali impostos pelo próprio sistema, ele consegue resolver o problema. Ele consegue se virar e dar um jeito de conseguir. Assim como fazer cursos online e aprender sobre um determinado processo. A partir dos 60 anos, que é considerada a questão aí da melhor idade, ou seja, de ser idoso, de estar velho, né? Nós temos essa dificuldade em armazenar as nossas informações. Por conta do quê? Por conta do cognitivo, né? O cognitivo, ele passa a não mais armazenar as informações. Ele absorve, mas ele não consegue guardar com tanta facilidade. E aí vem os esquecimentos, mas se vocês conhecem algum idoso, quando vocês estiverem perto de um, vocês vão perceber que esse esquecimento, ele vem, o esquecimento, ele vem de coisas mais atuais. Se você perguntar para ele do dia do casamento, do dia do nascimento de algum filho, ou de fatos importantes na vida dele, tá? Ele não esqueceu, porque a informação que uma vez foi passada para ele, e teve um lugar no cérebro para ele guardar essa informação, ali ela vai ficar. Ela pode estar armazenada de uma forma aonde ele acha que não lembra, mas quando você desperta ele sobre o assunto, com um pouquinho de morosidade, a informação ela chega e ele lembra do que está acontecendo. Diferente se você chegar para ele e falar assim, olha, amanhã nós vamos na padaria às 2 horas da tarde, tá bom? Ele vai falar que tudo bem. Amanhã, né? Você precisa lembrar, não esquece hoje que nós temos uma padaria para ir às 2 horas da tarde, né? Isso não significa que ele está com doença senil. Isso não significa que ele tem algum tipo de problema
neuropsiquiátrico, tá? Isso significa que ele é idoso, que ele está envelhecendo, que ele não é mais um menininho de 15 anos que consegue guardar as informações como ele guardava anteriormente, né? Então, das patologias de hoje, nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que alteram a coordenação, né? Como que a gente lida com esse idoso. Lembrando sempre que é o Parkinson, Alzheimer e a demência senil. Nós precisamos saber, assim, com muita riqueza de detalhes, o que, que é o Parkinson, o que, que é o Alzheimer e o que, que é a demência senil, né? O que, que é a doença em si. Então, nós vamos entender um pouco da doença, mas nós vamos focar nos cuidados que nós precisamos ter com esse idoso, tá? Aí nós vamos começar com o mal de Parkinson. O que, que é o mal de Parkinson? A pessoa apresenta tremores. A gente olha para a pessoa, ela está tremendo. Ah, então ela tem síndrome parkinsoniana, porque ela está tremendo. O que que acontece? Vamos pensar naqueles fios, uns fios de eletricidade. Esses fios de eletricidade, ele tem uma capinha, né? Tem uma capinha verde, uma capinha azul. Qualquer fio que você pegar, descascar, vai ter um negócio lá dentro, dourado, um cobre, né? Esse cobre, se o negócio estiver ligado na tomada, você encostar no cobre, você toma o quê? Choque, certo? Então, no nosso neurônio, nós temos um negocinho chamado bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é sustentada pelas nossas proteínas, pelos nossos nutrientes. Quando eu tenho alguns fatores de risco, como não dormir muito bem, não ter uma alimentação boa, fumar, beber, né, dentre outras coisas que estão aí dos fatores de risco, essa bainha de mielina, ela perde, né, a parte de proteção, vamos colocar assim, desse neurônio, ou seja, da fita, né, do cobre. Então, como ela perde a proteção, essa proteção do neurônio ela vai embora, então o cérebro começa a emitir estímulos irregulares para todo o organismo. Então, ele começa a emitir um monte de sensações, né, elétricas. Não, a pessoa não vai sentir choque, não é isso, tá? Mas começa a emitir um monte de estímulos elétricos e a pessoa automaticamente ela faz o quê? Ela treme. Então, por isso que ela treme. Mas, poxa, o Parkinson é só o tremor? Não. É claro que com tudo isso, para outros órgãos do organismo, está sendo mandado também informações de formas irregulares. E aí vai ter uma determinada hora que essas informações elas vão começar a aparecer de forma ruim. Né? Então, o rim que não funciona direito, o intestino que passa a não funcionar de forma efetiva, então eu começo a ter esquecimentos, problemas de deglutição, né? Começo a ter problema de mobilidade, não consigo andar, né, com uma forma correta, então eu começo a me apresentar uma série de problemas, né? E aí, quais são os cuidados, por exemplo, né, que eu posso ter com esse paciente? Então, um deles, né, é um cuidado de fisioterapia. Mas, poxa, eu não sou fisioterapeuta, realmente. Nós não somos fisioterapeutas, mas podemos fazer algumas coisas, né? Nós podemos aí ter algumas ações que ajudem com a melhorar a musculatura do paciente, a deglutição, né, a fala. Então, o que, que nós podemos fazer, por exemplo, para restabelecer, né, a questão do idoso? Então, aqui está falando de tratamento medicamentoso, né? A fisioterapia no próximo slide, tá? Eu não vou voltar, vamos lá. Esquece um pouquinho de fisioterapia, eu já volto para lá. Vamos aqui para o medicamentoso. Medicamentoso, nós sabemos que o cuidador de idoso, ele não pode fazer aí uma medicação. Isso nós não temos respaldo para fazer, mas espera. E se eu estou na casa do idoso, eu sou cuidadora e eu preciso fazer o medicamento? O que que acontece? Fazemos o medicamento. Então, muitas vezes nós acabamos fazendo coisas que não são de nossa competência técnica, porém a gente precisa fazer para poder manter o bom tratamento do idoso. Então, a gente acaba administrando sim o medicamento, tá bom?
Então, uma das ações é medicamentosa, porém vou fazer conforme prescrição médica se for numa casa de longa permanência, ou no receituário médico, se estiver em casa, o médico vai prescrever no receituário e a gente vai dar continuidade com aquilo que foi solicitado pelo médico. E aqui é o medicamento e é tratamento fisioterápico, né, que eu estava comentando. Então, no tratamento fisioterápico, muitas vezes tem a questão respiratória, a questão muscular. Então, como que fica a força muscular do idoso? Completamente diminuída. Então, o que eu posso fazer para ajudar esse idoso? Eu posso ajudar ele a fazer alongamentos. Então, de que forma eu posso ajudá-lo? Eu posso fazer alongamento junto com ele, se ele consegue levantar. Se ele não consegue ficar em pé, eu posso fazer alongar esse idoso dentro das limitações dele, né? Lembre-se que ele não é um idoso que está buscando fazer fisioterapia para poder musculação, na verdade, ele está fazendo musculação para ganhar músculo. Ele está fazendo fisioterapia para manter a força muscular, tá? Então eu posso, por exemplo, esticar a mão. Então eu vou dar bolinha para o idoso apertar? Não, não vai dar bolinha, porque a bolinha vai ajudar a atrofiar ainda mais a mão dele. Então eu vou estender os dedos dele, alongar dedos das mãos, alongar dedos dos pés, né? Fazer com que ele tente colocar a mão nas costas, né, para conseguir massagear a questão aí do ombro. Ver primeiro o que ele pode e consegue fazer e depois você entra com uma ação para tentar ajudá-lo, tá? E aí nós temos os cuidados assistenciais, né? Então nós temos aí a aferição de sinais vitais. Nós vamos ter uma aula apenas de sinais vitais, tá bom? Mas os sinais vitais a saber, ele é pulso, que são os batimentos cardíacos, temperatura corpórea, frequência respiratória, que são as respirações, pressão arterial e dor. Ah, mas por que dor? Porque se eu estou com dor, todos os outros sentidos, todos os outros parâmetros vitais do meu organismo, eles vão alterar. Então, por isso, a questão de verificar a dor também, tá? Então, eu vou cuidar dele. A higiene pessoal, a higiene, a alimentação. Eu estimulo ele, né? Vamos escovar os dentes, vamos passar um creme, vamos passar desodorante, né? Vamos caminhar um pouco. Então, mesmo que ele não olhe na sua cara, você vai tentar fazer com que ele tenha esse autocuidado. Porque aí você dá autonomia para ele se sente mais seguro em fazer as coisas, tá? Exercícios de fisioterapia, a gente precisa dar apoio e também orientar aí o familiar. Por que eu preciso dar apoio e orientar o familiar? Porque o familiar orientado vai entender o nosso cuidado, já começa por aí. Ele vai entender o nosso cuidar e quando nós não estivermos lá, ele vai conseguir também cuidar desse idoso. A administração de medicamentos conforme prescrição médica, um ambiente tranquilo é bom proporcionar também a questão do lazer e tomar cuidado com o risco de queda. Então, o idoso ele não levanta os pés, ele arrasta o pé. Então, se tem algum tapete levantado, algum obstáculo ou algum buraco, a probabilidade dele tropeçar e cair nesse local é muito grande. Então, eu preciso me preocupar em ter, né, corredores para que eles possam o corredor, peraí um pouquinho. O corredor, né, onde ele vai apoiar a mão, né, corrimão, né, esse corrimão, tem o corredor e o corrimão. Corrimão é onde ele vai apoiar a mão, onde ele, se precisar de uso de andador, uso de amuleta, uso de bengala, ele também vai utilizar, né, ou cadeira de rodas que seja, e tomar cuidado, porque em cadeira de rodas, ainda assim ele pode trazer o corpo para frente se pegar um buraco e ainda assim ele cair, né, por conta desse buraco, tá? Doença de Alzheimer, né? Então, diferentemente do Parkinson, que é onde eu tenho um problema com
a transmissão excessiva de estímulos elétricos no Parkinson, no, no Alzheimer, o que que vai acontecer com ele, tá? É, é, o cérebro, quando eu falo de doença degenerativa, o cérebro começa a ficar o tecido, né, do cérebro começa a ficar, ele perde a sua função, tá? Ele vai perder a função. Então, onde ele degenerou, aonde ele está necrosado, ele passa a perder a função. Então, eu não tenho mais espaço. Então, com o passar do tempo, esse cérebro ele vai diminuindo, né? Vamos colocar assim, porque o cérebro vai necrosando e atrofiando. E com essa atrofia, né? Com essa questão da necrose e da atrofia, ele passa a não receber mais informações. E as que tem, ele pode vir a perder. Tá? E com isso, se ele não tem essas informações, muitas vezes ele não lembra que se alimentou, que tomou remédio, que se ele de manhã, se ele tomou banho, se ele não tomou, ele pode esquecer como engolir, ele pode esquecer como evacuar, como expressar a diurese, que é o xixi, né? Então, tudo isso ele pode esquecer por conta do Alzheimer, tá bom? Isso começa com uma questão de muitas pessoas olham e na hora de falar sobre algum tipo de diagnóstico, pode falar que é uma esquizofrenia, por exemplo, paranoide. E não é uma esquizofrenia, né? É no caso aí um Alzheimer, porque as doenças neurológicas e psiquiátricas, elas se parecem muito com os sinais e sintomas, tá? Porque ele pode ter um transtorno de personalidade, ora ele tá bem, ora ele está mal, né? Tá, em questão de 5 minutos, ele pode vir a mudar de humor, tá? Ele pode ouvir vozes. Então, tudo isso está relacionado aí à doença de Alzheimer, tá? O tratamento, ele vai ser também medicamentoso, tá bom? Então, vai ter um medicamento para ser introduzido, mas isso é conforme prescrição médica. E eu tenho alguns cuidados que eu posso fazer como cuidador. Então, o que eu posso fazer? Verificar, né, os sinais vitais, cuidados com a higiene, a alimentação. Então, na alimentação, tem que saber se ele está conseguindo deglutir direito. Será que ele está conseguindo engolir? Porque se ele esqueceu como engolir, eu não posso dar para ele comida por via oral. Né? O médico vai precisar passar aí um catéter nasogástrico, um catéter nasoenteral, para que essa comida chegue ao local de destino e ele consiga se nutrir, tá? Então é importante que a gente observe a alimentação dele, se ele está conseguindo comer, se vai precisar de espessante. O que é o espessante? É um negócio que eu coloco no líquido e ele vai deixar aquilo mais espesso. Então, quanto mais eu coloco, mais espesso ele fica. Então, é como eu tomar água numa textura de uma gelatina, tá? Isso vai ajudar com que ele consiga fazer a deglutição. Estimular o autocuidado, auxiliar na locomoção, então não deixar ele sozinho, não deixar ele sair de casa sozinho ou da casa sozinha, precisa ter uma identificação nas roupas, identificação, se possível, no pulso, uma correntinha, alguma coisa para identificar, né? Precisa falar para ele, né? Olha, para ele não, né? Para os vizinhos, né? Então, se mora ali há muito tempo, os vizinhos já conhecem, sinalizem. Se ver ele sozinho, ligue para tal número, né? Para a gente poder ir atrás dele. Porque, assim, a gente vê muita plaquinha aí, né? Procura-se, aí quando vai lá, procura-se. É um senhor de 75, né? 80 anos. O que esse senhor está fazendo? Por que ele sumiu? Muitas vezes ele sai de casa, não lembra o endereço, não sabe para onde tem que voltar, e está sozinho, não pergunta porque acha que sabe e aí se perde nesse mundo de meu Deus. Não sabe aonde ele está. Então, se tem uma identificação e ele vai fazer algum tipo de pergunta, normalmente as pessoas
ou ele sabe, né? Orienta, essa pulseirinha, você tem que saber, né? Tem que saber a pulseirinha. E aí coloca, né? E mostra para a pessoa. Então tem que ter uma forma de identificar, tá? É, tem que identificar essa questão dos cuidados com quem está ao redor também, tá? E aí vamos para a demência senil. Na demência senil, antigamente, lá no século XVIII, chamava-se de incompetência psicossocial. Qualquer um que tivesse essa doença não era considerado bem pela sociedade, né? Então ele era chamado de louco. E ele não é louco, ele parece, mas ele não é, né? Por que ele não é louco? Senil vem de senilidade. Senilidade, quando fala aquela pessoa já está senil, aquela pessoa já está envelhecendo, ela está apresentando sintomas da própria idade dela. Então a idade, ela vai te impor algumas questões por conta aí que nós conversamos no começo, né? Das células que não vão mais se renovando e vai trazendo uma série de perdas cognitivas e neurosensoriais, tá? Então, quando a pessoa tem a demência senil, ela pode começar, um dos primeiros sintomas que pode vir a ter é o esquecimento. Então, ela esquece, é parecido com Alzheimer, tá? Então, ela vai esquecer, ela vai ter transtornos de humor, né? Ela vai ficar ora muito feliz, ora muito triste, lembrando uma doença de bipolaridade, uma doença psiquiátrica. Ela vai ter mudanças no comportamento, ela pode vir a ficar mais agressiva, ela pode ficar muito embotada, ou seja, muito quietinha, tá? Ela pode ter alucinações, ela pode ter delírios, então ela pode falar com alguém, ela pode ver alguém, né? E isso é o mundo dela. E nós vamos fazer o quê? Aprender a trabalhar com essas situações, né? Porque não adianta chegar para ele e falar assim, ó, não, você não está vendo, você não está ouvindo. A gente não sabe como que está dentro da cabeça dele. Então, se diferente da doença psiquiátrica, eu consigo dar antipsicóticos para esse paciente e eu consigo fazer com que ele melhore essa questão da alucinação e dos delírios, né? Diferente assim, diferente a doença, mas o tratamento é muito parecido, tá bom? Aí nós temos aí uma questão, mas quando que começa isso? Quando que eu posso vir a ter? Então, eu tô com 40 anos, estou com todos esses sintomas, vai se tratar, tá? Mas não vou dizer que é demência senil. Isso aí são doenças ocasionadas também por estresse emocional, também causa isso, tá? Então, não é porque eu sinto esses sintomas que significa que eu estou demente, que eu estou apresentando uma demência senil, tá? Mas a partir dos 65 anos, eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo comigo. Poxa, 65 anos, né? Quem vai perceber é você? Não. Quem vai perceber é a pessoa que está do seu lado. A pessoa que está te acompanhando, ela vai começar a perceber que você está esquecendo com muita facilidade, que tem dia que você está calor, está com frio, está frio, está com calor, que você muda de humor rapidamente. Então ela vai começar ela vai começar a perceber que você está tendo algumas mudanças comportamentais, tá? E a pessoa mesmo que está passando por isso não entende o que está acontecendo. Por isso que nós, como cuidadores, precisamos sinalizar a pessoa, olha, isso realmente está acontecendo, olha, isso realmente é assim, né? Então eu preciso sinalizar essa pessoa, tá? É, Então, esse diagnóstico ele é feito através do exame de estado mental, sangue, urina e tomografia computadorizada. Então, normalmente, quando se faz uma tomografia do cérebro com doenças, né, tanto de Alzheimer quanto de a senil, o cérebro vai apresentar uma esclerose, ou seja, o que é essa esclerose? Ele não vai estar do tamanho que deveria estar, né? Então nós temos aí dentro do nosso cérebro uma massa branca e uma massa cinzenta, então vai ter uma diminuição da massa branca, que é onde registra, né, todas as nossas situações, a nossa vida, o nosso arquivo, e nós temos a massa cinzenta que vai tomando conta
dessa massa branca e fazendo com que a gente sinta esses tipos de sintomas. E aí na tomografia você vai conseguir ver a massa cinzenta maior, né? Que a gente tem mesmo essa massa cinzenta, mas ela pode vir a piorar com a doença. Nós vamos ver uma quantidade maior de massa cinzenta e uma quantidade maior de massa branca, tá? É, a nossa aula de hoje é sobre essas três doenças: demência, senil, Parkinson e Alzheimer, tá? O que vale a pena sempre lembrar é que, independente do idosinho, ele não quer tratar mal, às vezes, ninguém, tá? É porque a própria doença faz isso com ele. Então, ao mesmo tempo que ele pode estar te beijando, você virou as costas, ele pode te dar um tapa. Não leve isso para o lado pessoal. Isso é da doença dele. Mas isso não anula você de falar com firmeza, firme, sendo doce, do tipo, senhora Maria Chiquinha, por que a senhora fez isso comigo? Né? Faz ela pensar, faz ela parar para pensar. Maria Chiquinha, não pode fazer isso. Olha, me machucou. Isso não é legal, né? Ela vai te ouvir, tá? Então, eu preciso, sem dar bronca nele, porque eles viram crianças, né? E a criança, quando a gente dá muita bronca, ela fica birrenta. Ela não faz, né? E ela faz para fazer birra, idoso não é diferente. Então, quando acontecer esse tipo de comportamento, seja firme com ele, mostre para ele que o que ele fez não foi legal. O que ele fez você não gostou. O que ele fez te machucou. E que ele não deve fazer isso de novo. E se tiver alguma coisa que está incomodando ele, para que ele fale com você, né? E não que ele te agrida. Porque tem graus de Alzheimer que eles ficam muito agressivos, né? Então a gente tem que saber lidar com a fala, é claro, né? Tudo a gente vai ver e pesquisar e ver como que é esse paciente, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, pode colocar no grupo, tá bom? Se eu não ver, né? Podem colocar novamente e estamos juntos aí, né? Coloquem as dúvidas, assistam a aula e liberando essa aula hoje, todos assistindo, eu já libero uma outra aula, tá bom, gente? Muito obrigada, tenham um bom dia, fiquem com Deus, paz e bem.